Oi pessoal, eu estou aqui para a gente dar o nosso próximo passo no caminho empreendedor e agora a gente vai falar sobre como engajar pessoas. No último vídeo a gente falou sobre exploração, a gente conversou sobre como identificar uma oportunidade, como montar um modelo de negócios e também como mapear o mercado para saber quais são os atores que estão inseridos nele. A gente saiu desse módulo tendo claros quais são as hipóteses que a gente tem que testar e como testar isso junto aos nossos clientes. E agora que você foi para a rua, conversou com pessoas reais, eu tenho certeza que você já tem um conhecimento muito maior sobre o problema que você quer resolver. É bem possível, inclusive, que desde o nosso último encontro você já tenha mudado várias vezes a sua proposta inicial. Isso não é ruim, na verdade, isso é muito bom, mostra que você está evoluindo de fato o seu negócio. Então, continue assim. E se você conseguiu testar as suas hipóteses e validar elas, ou seja, confirmar que elas eram verdadeiras, eu tenho certeza que a sua proposta agora está menos no imaginário e está mais concreta, no caminho de a gente realmente saber que essa é uma oportunidade que existe. Para isso, então, para provar que essa oportunidade existe, o nosso objetivo é engajar pessoas de um mesmo perfil em torno de uma proposta de valor. Esse é o marco do estágio engajar. Precisamos, então, ter certeza que existem pessoas que se importam com o problema que a gente está resolvendo. E para isso a gente precisa também se posicionar frente ao mercado. É muito importante também a gente ter atenção com esse estágio, porque as pessoas que a gente vai engajar agora são as que vão nos ajudar a desenvolver o produto desde o começo, desde a sua fase de concepção. Essas pessoas, por estarem engajadas em um estágio tão inicial, isso mostra que o problema é realmente relevante na vida delas e que elas estão dispostas a usar um produto mesmo que ele não esteja 100% pronto. E muito cuidado, esse estágio é o estágio mais negligenciado pelos empreendedores. É muito comum a gente ver empreendedores que fizeram uma ótima exploração de mercado, têm um bom modelo de negócios e partem direto para gerar valor e entregar valor para o seu cliente. Esse pulo ele traz riscos para o negócio, porque na média o esforço para gerar e entregar valor para o cliente ele é muito maior do que o esforço para engajar inicialmente um grupo de pessoas. Empreendedores que pulam esse estágio, eles têm uma probabilidade então de gastar tempo e dinheiro sem saber de fato se essa oportunidade é real. Para que a gente consiga então ver o engajamento das pessoas, existem uma série de atividades e a primeira delas é fazer um teste fumaça. O que é um teste fumaça? É a gente conseguir mostrar para os nossos clientes uma solução que resolve o problema deles. Mas a gente não necessariamente precisa ter essa solução, a gente só vai fazer uma fumaça e ver se as pessoas compram essa ideia, se elas querem participar. O exemplo mais clássico que a gente tem desse teste fumaça é o exemplo do Dropbox, que é um sistema de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem. Quando eles tiveram a ideia do Dropbox alguns anos atrás, eles queriam saber, né? Pô, será que as pessoas estão dispostas a guardar arquivos na nuvem? Então o que eles fizeram? Eles gravaram alguns vídeos curtos de 1, 2 minutos e jogaram na internet e pediram, se tu está interessado em ser um dos primeiros usuários do Dropbox, deixa aqui o seu e-mail. Eles fizeram, enfim, um esforço bem pequeno e eles conseguiram capturar uma base de 1 milhão de e-mails, ou seja, 1 milhão de potenciais clientes. É uma boa base para se começar, não é? Ao fazermos esse teste fumaça, a gente já consegue ter então um primeiro gostinho de qual que é o engajamento dos clientes com a nossa proposta de valor. Mas é muito importante também a gente ir para a próxima atividade do estágio engajar, que é conhecer o tamanho da oportunidade. Para conhecer o tamanho da oportunidade, a gente tem que entender qual que é o tamanho do mercado que a gente está entrando, seja em número de potenciais clientes ou em valor de receita movimentada, quanta grana que isso está movimentando. Então, se antes a gente mapeou o mercado, quais são os concorrentes, todos os atores que estão dentro dele, a gente entendeu como que esse mercado se movimenta. E agora a gente quer entender quanto que ele movimenta. Para entender o tamanho do mercado, existem duas principais formas de fazer isso, que é top-down, de cima para baixo, que basicamente a gente vai entender quais são os dados que já existem sobre esse mercado, ou bottom-up, que é de baixo para cima, que é a partir de dados gerados pelo nosso próprio negócio, né, dados primários e não secundários. Um método, então, de fazer essa análise do tamanho de mercado é conseguindo visualizar ele em 3 esferas diferentes. Na primeira esfera, a maior delas, a gente vai querer visualizar qual que é o mercado total. Ou seja,
se a nossa proposta de valor atingisse todos os potenciais clientes que ela pode atingir, quanto que isso seria? A partir desse primeiro número do mercado total, a gente vai para um segundo nível, que é o mercado segmentado. A gente vai basicamente definir uma característica que tira uma fatia desse mercado que nos mostra uma quantidade de clientes que tem realmente uma propensão maior a comprar o nosso produto. Esses dois números, essas duas esferas que a gente analisou, elas são normalmente feitas a partir de análise de cima para baixo, né? De dados que já existem no mercado. Agora, a terceira esfera que a gente vai fazer é o nível que a gente chama de participação de mercado. E ela é uma análise que ela é feita mais a partir de dados de baixo para cima. Ou seja, a gente vai avaliar quais são as ambições e também quais são as condições do negócio crescer em um determinado período de tempo. Agora você já sabe fazer um teste fumaça e também já sabe como conhecer o tamanho da sua oportunidade. Sabendo isso, a gente precisa se posicionar nesse mercado. Se no estágio anterior de exploração a gente mapeou o mercado e conseguiu fazer, por exemplo, uma lista de concorrentes, agora o nosso objetivo é nos posicionar em relação a esse mercado, em relação a esses concorrentes. Agora é hora de encontrar o nosso lugar no mercado. E para isso, uma ferramenta que a gente pode utilizar é fazer uma matriz de concorrentes. É uma matriz bem simples, em que a gente vai estabelecer, por exemplo, 2 critérios e vai posicionar os nossos concorrentes e o nosso negócio dentro dessa matriz a partir desses critérios. Um exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é do Airbnb, que é uma empresa que faz aluguel de espaços para hospedagem ao redor do mundo. O Airbnb, quando ele vai se posicionar em relação aos clientes dele, ele coloca 2 critérios, que um deles é o preço, né, o valor da hospedagem, e o outro é o quão online que é o serviço prestado. Então, o Airbnb ele não se posiciona como sendo o serviço mais barato, até porque existem serviços concorrentes que são gratuitos, mas o Airbnb oferece muitos serviços online, e isso é um diferencial em relação aos concorrentes dele. Então, você agora pode escolher quais são os 2 critérios para posicionar o seu negócio nessa matriz frente aos seus concorrentes. Fazendo essas 3 atividades, eu tenho certeza que você vai estar muito mais perto de atingir o marco do estágio, que é engajar pessoas de um mesmo perfil em torno de uma proposta de valor. E para que a gente tenha certeza que a gente atingiu esse marco, é muito importante olhar para qual que é o indicador do marco. Então, uma das coisas importantes é que, para a gente saber que as pessoas têm o mesmo perfil, elas precisam ter pelo menos 3 características em comum. Ou seja, quando você for mapear o seu perfil de cliente, você precisa colocar ali quais são as 3 características que mostram que essa pessoa é desse perfil. E o outro item desse indicador mostra que a gente tem que engajar um número de, no mínimo, 10 pessoas em torno da nossa proposta de valor. Se o seu mercado for muito concentrado, tiver um número de empresas muito restrito, por exemplo, você tem que engajar pelo menos 30% do seu mercado. Seguir esses números vai ajudar você a ter certeza de que você realmente atingiu o marco do estágio engajar. E para que você consiga fazer tudo isso, eu tenho algumas dicas. Primeiro, tenha clareza sobre o perfil do cliente o qual você quer engajar. Entenda onde esse cliente está e vá atrás dele. Segundo, faça testes rápidos que exijam pouco esforço para que você consiga ter velocidade no seu aprendizado. Quando você fizer esses testes, busque ir construindo uma base de potenciais clientes, seja capturando e-mails, telefones, qualquer forma de contato, para que você possa estar realmente constantemente junto ao seu cliente que se interessou pela sua proposta de valor. Terceiro, defina com clareza qual é o seu diferencial frente a seus concorrentes e teste esse diferencial junto aos seus clientes. Por fim, se lembre que o foco está em engajar pessoas. A gente quer aqui criar realmente um grupo de pessoas que vai te ajudar desde o início do desenvolvimento do seu negócio a fazer com que ele realmente resolva o problema da forma mais eficiente possível. Agora, novamente, é hora de sair da frente do computador e ir para a rua. Conseguir montar testes para engajar pessoas reais em torno da proposta de valor. No próximo módulo, vamos falar sobre o estágio entregar. A gente vai explicar como gerar valor para o nosso cliente, fazendo testes de solução para conquistar o nosso primeiro cliente. Bons testes e até lá!